Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos e todas estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Aê, meu povo! Voltei para mais uma videoaula e nós vamos falar novamente aqui de física do setor B. E sim, hoje vamos avançar e terminar o assunto da termodinâmica. Vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que está nas aulas 29 e 30 da apostila 7 do sistema ângulo de ensino. Não é verdade, meu povo? E bom, antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Henrique. Estou assim, né? Estou aqui gravando mais uma videoaula aqui para o nosso canal. Qual o nome do canal? Estudo Fácil, sim, o nome do canal aqui do YouTube. Então, se você é novo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilha, manda o link para geral, chama todo mundo aqui para vir estudar com a gente, porque é fantástico, fantástico, fantástico. Tá bom? Então, meu povo, vamos lá. Hoje nós vamos falar de 10 exercícios envolvendo este tema da segunda lei da termodinâmica. Tá bom? É bem variado os exercícios, cada um de um tipo, tá bom? Tem de segunda fase, tem de primeira fase, tem de gráfico, tem de tudo. Aqui atende a todos os gostos, todos. Beleza? Então, meu povo, bora começar? Sim, bora, todo mundo aí preparado. Deixa eu ver se está gravando, né? Que teve vezes também aqui que eu já comecei a gravar, né? Falar e não estava gravando, mas tudo bem. Então, meu povo, tudo certinho. Então, gente, simbora, bora começar? Então, solta a famosa vinheta do nosso canal. Aê, meu povo, a nossa vinheta bonita aqui. E também já comente, né? Então, ó, gente, lembre-se de seguir o nosso Instagram que está aqui, ó, @_estudo.fácil, né? O arroba tá aqui. E também o nosso canal no YouTube, né? Que é este que você está assistindo, que é o canal Estudo Fácil com o Henrique, né? Então, meu povo, simbora. Bom, revisando. Tá bom? Sim, gente, eu estou usando os mesmos slides, não é porque eu tenho falta de criatividade. Não, como não é tudo o mesmo tema, a gente já aproveita e já vai revisando tudo, tá bom? Porque nós vamos usar bastante coisa aqui. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Falando então um pouquinho de gases ideais, passando bem brevemente. Nós temos Clapeyron, PV igual a nRT, tá bom? Então, P, pressão, V, volume, N, número de mols, que a gente pode calcular pela massa comum sobre a massa molar, R é constante, e T a temperatura em Kelvin obrigatoriamente, tá bom? E aí este R aqui, atenção, o exercício passa, você não precisa decorar, tá bom? Então lembre-se disso. Então nós temos aqui os valores de R, por exemplo, terão exercícios que nós vamos usar este R, tem outros que nós vamos usar este, tem exercícios que passam os três, e aí você vê o que você usa no exercício, também normal. Tá bom? E aí nós também podemos chegar na equação geral dos gases, né, que é PV tipo Votó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. E aí temos também algumas conversões importantes, tá bom? Então, isso daqui nós já estamos carecas de saber, porque já foi um assunto que nós trabalhamos em várias aulas anteriores. Então, meu, supimpa. Então, bora continuar. Vamos lá. Energia interna de um gás nós calculamos por o ΔU é igual à energia cinética, que é igual a 3 meios de nRT. Ou, se você estiver calculando ΔU, aí você vai, consequentemente, ter aqui no final o ΔT. Tá bom? Mas se você tiver ΔT maiúsculo, tá? Desculpa, ΔT minúsculo quer dizer tempo. Mas, aí se você estiver calculando apenas energia interna, aí você usa T e não ΔT. Porém, você pode substituir todo este nRT por PV. Isso claramente depende do que o exercício te falar. Henrique, por que eu posso substituir por PV? Porque você lembra do Clapeyron, que é PV igual a nRT? Henrique, lembrei. Então, se você tem o nRT aqui, você pode substituir esta parte aqui por PV, que é a mesma coisa, certo? É uma igualdade, é uma coisa igual. Beleza? Então, gente, simbora, vamos continuar. Aí nós falamos também um pouquinho de trabalho de um gás, né, que é calculado por... Se tiver um gráfico, vai ser a área do gráfico, né? Um gráfico de P por V, mas a gente pode calcular pela fórmula de trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Ou seja, se não tiver variação de volume, o trabalho é zero.
Lembre-se disso, tá bom? E aí aqui está, tá falando bonitinho e tal. E ó, lembre-se, quando falar de uma expansão, isso tem que saber, hein? Trabalho maior que zero. Falar compressão, meu, comprimir um gás tal de forma isobárica, meu, trabalho é menor que zero, pressão permaneceu constante, tal, e assim vai. E se for uma transformação isométrica, que nós também podemos chamar de isocórica ou isovolumétrica, tá bom? Trabalho é zero porque não houve variação de volume, ou seja, o volume permaneceu constante ao longo de todo o período. E quer dizer que então, se eu não tiver uma transformação isobárica, desculpa, isométrica, tal, aí vai ter variação de volume. Beleza? Beleza, então. E aí nós temos também a primeira lei da termodinâmica, que nós já falamos na aula passada e trabalhamos com ela, que é o famoso CUT, né? Então, Q igual a ΔU mais trabalho, certo? Ou você pode mexer aqui, né? ΔU igual a Q menos trabalho. E aí, se for uma transformação isométrica, ΔU é igual a zero, portanto, Q é igual ao trabalho. Se for uma transformação isobárica, a equação permanece a mesma, Q é igual a ΔU mais trabalho, aí permanece a mesma, tá bom? Porque a pressão ser constante não vai influenciar em nada aqui. Temos uma transformação isocórica, que nós já havíamos comentado que o trabalho neste caso é zero, tá bom? Por conta do que? Porque não houve variação de volume, porque o volume é constante. Transformação adiabática, o Q é igual a zero, tá bom? O Q é igual a zero, portanto, ΔU é igual a menos o trabalho, tá? Então, se você comprime, né, o trabalho negativo, a variação de energia interna é positiva, logo a temperatura aumenta. Se você expandir o gás, né, então o trabalho é positivo, a energia interna é negativa, tá bom? E aí, então, nós temos aqui, tal, isso aqui é bem tranquilo, bem tranquilo. Agora entra a novidade da segunda lei da termodinâmica, que é onde a gente vai usar e falar sobre as máquinas térmicas, que é o que está aqui. Henrique, máquina térmica, novidade essa, hein? Novidade. Como que nós calculamos? Então eu dou uma energia, eu dou um calor aqui, e este calor que eu dei, ele vai ser utilizado, né, pelo trabalho e o que vai ser jogado fora pela fonte fria. Portanto, eu concluo através dessa relação aqui, ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2, ou Q1, é o que eu costumo pensar, que Q1, que é o da fonte quente, né, então Q1, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao trabalho mais o Q2, que eu costumo pensar. Então, o que eu dei tem que sair no final. Tem que sair no final, tá bom? E nenhuma máquina terá rendimento de 100%, ou seja, nenhuma máquina vai pegar o calor que eu dei e usar 100% dele em forma de trabalho, tá bom? E aí nós temos quais fórmulas? A questão de rendimento, né? Então, uma questão de rendimento é igual ao trabalho realizado, que foi o que eu usei, sobre o que eu dei. A gente pode pensar assim, o que eu vou usar daquilo que eu dei? Né? Então, logicamente, vai ser igual ao trabalho sobre o Q1, tá? E aí, nós podemos estabelecer relações entre a quantidade de calor e as temperaturas, porque o trabalho é igual ao quê? Q1 menos Q2. Então, a gente pode pensar assim, ó, Q quente menos QF sobre Q quente, ou 1 menos QF sobre Q quente. Posso usar das duas maneiras. Eu costumo usar a primeira, porque é mais fácil, tá? Na minha opinião. Mas aí eu posso também ver a questão da temperatura, TQ menos TF sobre TQ também, tal. E aí tudo depende do exercício. Por exemplo, ele passou dados do exercício só em temperatura, você vai usar a temperatura. Ele passou na forma de calor lá, tal, passou o quê? Então usa esse e só alegria. Beleza? Então, revisão feita, tá bom? Então bora continuar e agora entrar nos exercícios já com o pé direito e eu já começo com o da FAMERP 2017. Nos diz assim, ó, a figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica, que trabalhando em ciclos retira calor, que nós chamamos de Q1, tá bom? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Retira calor Q1 de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico, que é o que eu vou utilizar. Ou seja, nesse caso, se você não soubesse que era uma máquina térmica, o cara ia estar te falando, ou seja, o cara foi gente boa com você nesse caso, tá bom? E aí a outra parte, que nós chamamos de Q2, transfere-se para uma fonte fria. Beleza. Então, aquilo que eu dei, eu vou utilizar e vou rejeitar, tá bom? Beleza, então vamos continuar. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais em módulo, respectivamente,
A, ou seja, Q1 é igual a 4 vezes 10 ao cubo joules e Q2 é igual a 2,8 vezes 10 ao cubo joules. E ele pede o quê? Ó? O rendimento. Henrique, você não terminou de ler. Essa outra parte aqui eu vou deixar para depois, tá bom? Ele pediu o rendimento. Como que nós vamos calcular o rendimento? Vai ser igual ao quê? Q1 menos o Q2 sobre Q1. Certo, Henrique? Certo, é isso, tranquilo. Então vai ficar o quê? Ó? 4 vezes 10 ao cubo menos 2,8 vezes 10 ao cubo sobre 4 vezes 10 ao cubo. E aí aqui nós vamos ter o que? Ó? Só calcular. 4 menos 2,8, né, vai dar o quê? 1,2 vezes 10 ao cubo sobre 4 vezes 10 ao cubo. Observação, isto que eu calculei em cima é o trabalho, tá bom? Então, o trabalho a gente já sabe que é 1,2 vezes 10 ao cubo, beleza? Então, tá bom. Cancela este, eu vou ter o quê? 1,2 dividido por 4 é igual a 0,3. Porém, o rendimento a gente dá em porcentagem. Então, eu pego este 0,3 e vou multiplicar por 100 para indicar em porcentagem, que vai dar exatamente 30%. Ou seja, essa máquina tem um rendimento de 30%. Tá bom? Beleza, né, meu povo? Tranquilo. Henrique, é só isso a fórmula? É só isso a fórmula. Você não tem mais segredo. Na minha opinião, eu acho mais fácil a segunda lei do que a primeira, porque a primeira você tem que analisar gráfico, se é cíclica, se não é, tal, o que é zero, o que não é. Então, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas, neste caso, eu acho que é um pouco mais fácil. E aí, então, essa daqui foi a letra A, porém tem a letra B também, que ela nos diz assim, ó. Peraí, é legal agora que... Ah, tá, pronto, agora voltou. Ele pede a potência em watts com que essa máquina consegue operar. Bom, agora eu vou ter que usar aquela fórmula que potência é o trabalho sobre o tempo. Lembra daquela musiquinha que vocês conhecem? Ó, a potência é o trabalho sobre o tempo. A potência aí continua, mas o que continua ainda não nos interessa. Tá bom? É isso que tem que pensar. Bom, o que eu tenho? O trabalho eu já sei quanto que é. Ah, Henrique, eu já sei? Sei. Eu sei que é 1,2 vezes 10 ao cubo. Por quê? É só você subtrair, né, o Q1 menos o Q2, você descobre o trabalho. E você tem os dois. Beleza? Beleza. E aí agora o que eu vou ter? O que eu vou ter? Ele fala assim, ó, sabendo que essa máquina executa 3.000 ciclos por minuto. Henrique, agora complicou. Porque eu não sei como sair daqui. Eu não sei como sair. Tá aqui, eu travei. E às vezes, gente, isso é normal acontecer. Tá bom? É normal porque às vezes a gente trava e enfim. Então vamos lá. A potência em watts, né, a minha potência é medida em watts, como que é feita? É joules por segundo, tá bom? Ou seja, ele vai executar 3.000 ciclos por minuto. Isso daqui eu posso falar que é o que? É 3 vezes 10 ao cubo por minuto. Ou seja, mas é por trabalho feito. Então é vezes 1,2 vezes 10 ao cubo. E aí, isto daqui... eu vou ter o quê? 3,6 vezes 10 à sexta em 1 minuto, ou em 60 segundos. Tá? Então, vamos lá. A potência pedida, neste caso, é a potência útil. Tá? Logo, vai ser o valor quantos ciclos eu consigo calcular, quantos ciclos eu faço por minuto, vezes o que eu utilizo, vezes o que eu utilizo no que é o trabalho. Então, vai ser 3 vezes 10 ao cubo vezes 1,2 vezes 10 ao cubo. E aí eu chego em 3,6 vezes 10 à sexta por minuto, por 1 minuto, ou em 60 segundos. Como ele quer em joules por segundo, o que eu vou ter neste caso? Apaga aqui e vamos arrumar. Tá? O que eu vou ter? A energia útil. Neste caso eu posso pensar trabalho sobre o tempo, eu também posso pensar em a energia útil, a energia que eu utilizei sobre o tempo. Então, vai ser 3,6 vezes 10 à sexta sobre 60 segundos.
E aí isso daqui vai dar 6 vezes 10 a quarta watts, que no caso é o valor da potência mesmo em watts. Tá bom? Mas você também poderia seguir pela linha de raciocínio de trabalho sobre o tempo, calculava o trabalho, via o tempo, tal. Você também poderia seguir essa linha de raciocínio, tá bom? Mas também à vontade, tá bom? Porque a gente pode pensar assim, que o trabalho é 1,2 vezes 10 ao cubo por ciclo, né? Como são 3.000 ciclos, eu só multipliquei e aí de sucesso, tá bom? Então bora continuar para o exercício 2, exercício da UNAERP 2017. Nos diz assim, ó, é bem tranquilo esse, hein? Quando necessário, utilize G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós não vamos utilizar essa informação. Henrique, por que ele passou? Porque é de enfeite? Neste caso, sim. Tá bom? Então ele fala assim, ó, podemos afirmar que o rendimento, ou seja, ele já quer o rendimento. Beleza. No sistema térmico descrito é. Então o que ele passou? Ele passou o trabalho. Não tem trabalho. Eu tenho Q2. Beleza, meu povo. Sucesso, suavidade. O que eu faço agora? Antes de aplicar na fórmula do rendimento de Q1 menos Q2 sobre Q1, eu vou aplicar aqui o rendimento é igual ao trabalho, que foi o que eu utilizei, sobre o que eu dei. Tá bom? Porém, Henrique, eu já poderia pensar aqui, só que eu não tenho nem rendimento, nem trabalho, nem Q1. Mas o que eu posso pensar? Q1 não é igual ao trabalho mais Q2? Logo, quanto vale Q1? Q1 só pode valer a soma desses. No caso, Q1 vale 400 joules. Beleza. O que eu posso fazer? Eu já posso aplicar aqui direto. Então, o que eu tenho? Ó, o rendimento é igual ao trabalho 300 sobre 400. E aí, eu corto aqui, eu vou ter um rendimento de 3 quartos, que no caso é 75%. No caso, letra D de dado. Henrique, eu poderia seguir, por exemplo, fazer rendimento igual a Q1 menos Q2 sobre Q1? Ah, lá vão ter, meu amigo, lá vão ter. Tá bom? Isso você fica à vontade. Tá bom? Então bora pro 3. O 3 fala assim, ó, da GV Economia e em 2019 perguntou assim, isso aqui é teórico, tá? Imagine o motor neste caso vai ser a fonte quente, tá? De um automóvel funcionando em marcha lenta. Se uma pessoa resolver vedar o escapamento desse automóvel, ou seja, vedou a parte que vai sair um pouco do ar, o que vai acontecer? Logicamente, o motor vai parar de funcionar, porque o ar não vai conseguir sair e vai começar a acumular lá dentro. E aí, então, só pode ser A ou B. Letra A, um motor vai parar de funcionar de acordo com o princípio da termodinâmica, faltará uma fonte fria. Sim, faltará uma fonte fria porque não vai conseguir escapar muito ar, né, que é o que está aqui. Ó. O motor terá seu funcionamento prejudicado, interrompendo sua operação depois de certo tempo, em uma temperatura bem maior que a de trabalho. Lógico, é importante salientar que a interrupção do funcionamento do motor não se dá pela falta de uma fonte fria, porque o radiador ele faz grande parte da refrigeração do motor. Tá bom? Então, é isso que precisava pensar um pouquinho. É por isso que eu coloquei essa questão aqui, ela é nível médio, tá bom? Para o aluno ter essa sacada. Logicamente, se eu tampar o escapamento, o motor vai parar de funcionar por conta do aumento de gases ali dentro do carro. Beleza? Então, gente, bora pro 4, meu. Tá tranquilo essa aula aqui, Henrique. Sucesso! Olha lá, Federal de Roraima nos diz assim, ó. Uma máquina térmica passa por 4 processos conforme a figura. Considerando que a substância de trabalho seja um gás ideal, marca a alternativa correta. Bom, vamos lá. Os processos de A até B e de C até D são equivalentes, pois são isotérmicas. Não necessariamente são isotérmicas, né? Por quê? São equivalentes. O que ele diz com equivalentes? Henrique, a gente precisa pensar, né? Bom, para ser equivalente, essa distância aqui tem que ser igual, né? Mas na verdade não é tão igual. Porque a gente pode ver pela área tal, mas não pode ser letra A. Não pode ser letra A. A energia interna aumentou no processo termodinâmico de D até A. Verdade, ó. Se ele fala que TA é maior que TB, aumentou, porque subiu a temperatura, logo só pode ser letra B. E aí ele fala assim, ó, considerando o ciclo completo de A passando por B, C e D, o trabalho realizado é nulo por se tratar de um ciclo fechado. Não, o trabalho não é nulo. O que é nulo é ΔU. ΔU é zero. Identificamos 4 processos, sendo 2 expansões adiabáticas e 2 processos isobáricos. Não, errado.
Errado totalmente. E pela primeira lei da termodinâmica, no processo de A a B, o calor trocado é nulo. Não, não é nulo. ΔU é nulo. ΔU neste caso é zero, mas o Q é igual ao trabalho. Tá bom? Porque aqui permanece a mesma temperatura. Tá bom? Então, sucesso. Bora continuar para o 5, né, meu povo? Sucesso. Olha, vamos que vamos. 5 nos diz assim, o 5 é bem interessante, bem interessante. Ele fala assim, ó, o esquema representa o funcionamento de uma máquina térmica que fornece em cada ciclo um trabalho útil de 2.000 joules. Já está aqui o trabalho, ó. Supondo que essa máquina térmica realize um ciclo de Carnot, a quantidade de calor por ciclo Q2 que ele rejeita para a fonte fria é D. Ele pede Q2. Bom, o que ele passa? Ele passa as duas temperaturas. Passou as duas temperaturas, vou fazer o quê? Rendimento. Rendimento é igual ao quê? T1, então T1 menos T2 sobre T1. Fica o quê? 600 menos 400, 200 sobre 600. Cortou, cortou, rendimento é de 1 terço, né? 100 sobre 3. Mas aí o que ele pede? Ele pede Q2, né? Mas eu vou descobrir Q1, por exemplo. Por quê que eu vou descobrir Q1? Porque aí eu consigo depois fazer a subtração, né? E aí beleza, então ó, o rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. Eu tenho o rendimento e tenho o trabalho, então vai ficar o quê? Ó? Vamos lá. Rendimento é 1 terço, só que eu vou passar o Q1 para cá e vai ficar o quê? Trabalho 2.000 sobre 1 terço. E aí, copio, inverto, inverto, vai, né? Copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai dar 6.000 joules. Portanto, Q1 é 6.000 joules. Logo, quando que vai ser Q2? Vai ser 6.000, que foi o que eu dei, menos o que eu utilizei, que vai ser 4.000 joules, no caso, alternativa D de dado. E aí, gente, só alegria? Só alegria, né? Olha, gente, sucesso, sucesso de verdade. De verdade. No caso, 5 é D, né? Tá certo. Tá certo. É, aqui nas minhas anotações eu tinha colocado que era B de bola. Comi bola. Comi bola. Mas tudo bem. 6, vamos lá. Ele fala assim, ó, FPP, não sei de onde é, me desculpe. Fala assim, ó, uma máquina térmica opera com 1 mol, 1 mol de gás ideal monatômico, conforme ilustra o ciclo termodinâmico a seguir, composto por duas transformações isotérmicas, uma isobárica e uma isométrica. Tá bom. Para esse mesmo gás, o máximo rendimento alcançado, caso fosse possível modificar os processos do ciclo, mantendo as mesmas temperaturas de operação, será D. Ele passou o R. Passou o R. Bom, o que eu preciso pensar? O máximo rendimento vai ser com as maiores temperaturas. Então eu vou tomar como base os pontos A e B, porque eu tenho o ponto A, consigo calcular a temperatura aqui, e tenho também o ponto B de bola. Tenho os dois pontos aqui. Logo, eu vou usar PV é igual a ENRT para o ponto A. Tá bom? Então lembre-se disso, ponto A. Pressão no ponto A. Eu tenho o quê? 83,1 vezes 10 a quinta. A questão desse exercício aqui é bem chata, a parte de cálculo, tá bom? Mas de resto, meu, é tranquilo, tá bom? Vezes T, porque ele quer T, né? Então vai ficar aqui, ó. Mesma base soma os expoentes, né? Então vai ficar 83,1 vezes 10 ao quadrado, 8.310 é igual a 8,31 vezes T. E aí, ó, olha que bom esse exercício, ele já passou meio que tudo junto, né? E aí a temperatura no ponto A vai ser de 1.000. Fazendo a mesma coisa, né, para o ponto B, o que vai mudar é este 2 aqui, né? Então, nesta linha aqui, eu vou ter 2 vezes 8,31 vezes a temperatura no ponto B. Porque o restante ali continua igual, né? Continua igual. Na verdade, não. Pera aí. Desculpa. Volta. O que vai mudar no B vai ser aqui, ó. Esta parte aqui. Que vai mudar. Agora sim. Que ficou 83,1 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3. E aí vai ficar então 83,1 vezes 2, 166,2 vezes 10 ao quadrado é igual a 8,31 vezes TB.
E aí então passa este daqui dividindo, né? Vou passar ali o número dividindo, vou chegar em 20 vezes 10 ao quadrado, que vai dar temperatura B igual a 2000 Kelvin. Bom, beleza. Tendo isso, que eu vou fazer? Rendimento. Então, rendimento é igual T1, né, T quente menos TF sobre T quente. Então, vai ficar 2000 menos 1000, 1000 sobre 2000. Cortou, 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 vai ficar meio. Logo, o rendimento vai ser de meio vezes 100, que no caso vai dar 50%. E aí, gente, de boas também, né, meu? Só alegria esse exercício também. Você viu, isso aqui era um pouquinho mais trabalhoso, ele já usava Clapeyron. Então você tinha que lembrar de Clapeyron, usar no rendimento e só alegria, tá bom? Então bora pro 7. 7 diz assim, o 7 é legal, o 7 é legal. O esquema representa o fluxo, bom, ele contou aqui uma historinha, tá bom? Ele falando assim, ó, sabendo que o rendimento dessa máquina é de 40%, o rendimento é igual a 0,4, tá? A quantidade de calor fornecida a ela pela fonte quente a cada ciclo é igual a. Ele quer Q1. Bom, eu tenho um gráfico de P por V. P por V. Logo, a área é numericamente igual ao trabalho. Ah, Henrique, eu lembro que o rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. Opa, opa, opa. Bom, ele está falando aqui do ciclo em azul, mas eu vou usar o quê? O ciclo que está aqui embaixo. Tá bom? Que é mais fácil para calcular. Que é um triângulo até um pouco melhor. O que eu tenho? Base vezes altura sobre 2. Então, a área vai ser igual ao quê? Base V2 menos V1. V2 menos V1. Vezes o quê? P2 menos P1 sobre 2. Só que eu vou colocar isso como meio vezes V2 menos V1 vezes P2 menos P1. Tá bom. Eu sei então que o rendimento é igual ao trabalho sobre Q1. Eu tenho rendimento e eu quero Q1. Então vou isolar Q1. Q1 é igual ao trabalho, então é 0,5 vezes V2 menos V1. Ah, continua aqui, tá? Sobre o rendimento que é 0,4. E aí eu efetuando essa divisão de 0,5 sobre 0,4, eu vou ter o quê? 1,25 vezes V2 menos V1 vezes P2 menos P1 e assim vai. Logo, só pode ser a letra D de dado. Henrique, o exercício ele era trabalhoso? Era, porque o cara tinha que pensar na base, na área, tal. Mas ele não é difícil. Ele não é difícil. E aí, por isso eu trouxe esse exercício para quê? Porque ali ele não pediu especificamente Q1. Só que assim, ele pediu, só que você tinha que fazer uma relação com as letras, né, que ele não passa números. O único número que ele passa é o rendimento e você consegue fazer o exercício normalmente. Doido, né? Mas enfim, então bora seguir, meu povo, para o 8. O 8 é legal. O 8 é legal, da Federal do Rio Grande do Sul 2020. Fantástico, hein? Diz assim, uma máquina de Carnot apresenta um rendimento de 40%, coloco como 0,4, e a temperatura da fonte quente é 500 Kelvin, então T quente é igual a 500 Kelvin. A máquina opera uma potência de 4,2 kW, tá? Ainda não vou me ligar quanto a isso. Ele pergunta qual é a temperatura da fonte fria e o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo. Bom, primeira parte, rendimento é igual a T1 menos T2 sobre T1. Henrique, você só faz isso. É só isso que é a segunda lei, meu amigo. Só isso, Henrique. Só isso. Solamente isto. Doido, né? Legal. Legal. Neste caso eu vou fazer assim, quer ver? Ó? Eu vou até usar outra coisa, que acho que pode até ser melhor. Vou colocar aqui 0,4 é igual a 1 menos T2 sobre 500. Aí, o que eu posso fazer? Ah, não, neste caso, eu vou fazer até assim. Este 1 ele significa 500 sobre 500 neste caso. Tá bom? 500 sobre 500. Arruma, fica 0,4 é igual a 500 menos T2 sobre 500. Passo 500 multiplicando, então vai ficar 500 vezes 0,4, 200. 200 é igual a 500 menos T2, portanto, T2 só pode ser 300 Kelvin, né? É igual a T2. Então, não pode ser A, nem B, nem C, só pode ser D e E. Agora, vem para a potência, né? Aquele que é o trabalho. A potência é igual ao quê?
4,2 quilowatts. Quilo quer dizer 1000. Então é 4,2 vezes 1000. Então vai ficar 4.200. Porém, ele efetua 10 ciclos por segundo. Então, um ciclo, né? Então, um ciclo a cada 10 segundos, se a gente for pensar. Né? Então, a potência, que eu sei que é o trabalho sobre a variação de tempo, a potência é 4.200. Trabalho, desculpa, o ΔT é 1 sobre 10. Então, é um trabalho a cada 10 segundos. E aí eu vou ter o que eu trabalho. E aí isso daqui vai ficar, então, trabalho é igual a 420 joules, portanto, alternativa E. Beleza, meu povo? Tranquilo este daqui, né? Ele era um pouquinho mais trabalhoso mesmo, mas dava para resolver de forma bem tranquila, né? Meu povo, bora pro 9 e pro 10? Então, simbora. O 9 e o 10 eu já vou fazer aqui, que já tenho correção, tá? Esse daqui eu não vou fazer pela caneta aqui, tudo bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Segue aqui comigo. 9. É um pouquinho antigo, mas dá para resolver tranquilo. Então, ele diz assim, ó. Uma máquina térmica percorre o ciclo descrito pelo gráfico a seguir. A máquina absorve 6 vezes 10 a quinta de energia térmica por ciclo. Responda ao que se pede. Letra A, qual a variação da energia interna se é um ciclo ΔU igual a 0? ΔU igual a 0. Tá aqui. Tranquilo. E aí ele pede para calcular o trabalho realizado. Meu, trabalho é igual à área do gráfico. Henrique, eu não sei calcular essa área. Mentira que você sabe. Ah, sabe, Henrique, mas eu não sei. Sabe. E disso eu sei que você aprendeu lá na geometria que quando você tem um triângulo, você pode calcular pela metade a área do triângulo igual ao módulo do determinante sobre 2. Henrique, você tem os pontos? Claro que tem, ó, 4 e 2, 1 e 1, 4 e 2. Ótimo, ótimo. Então, continua comigo aqui, ó. Vamos lá. Trabalho igual à área do ciclo. Colocar a área do ciclo é metade do determinante. Calculo o determinante, tudo bonitinho. Divide por 2. E aí vai ficar 4 vezes 10 a quinta joules e sucesso. Sucesso. Você poderia ir fazer altura, fazer isso, não sei o que. Pode. Pode, elas vão ter. Elas vão ter. Tá bom? Então, segue aqui comigo. Vamos lá. C. Calcule a quantidade de energia térmica transmitida à fonte fria. Bom, meu amigo, calcular trabalho, né? O Q1 é igual ao Q2 mais trabalho. Você calcula ali o Q2 tranquilo. Tá bom? Porque você tem Q1 e você tem o trabalho que você já descobriu. Então, só alegria. Tá bom? Aí segue para a letra D. Ele pede o rendimento. Meu, você tem Q2, você tem Q1. Só calcular. Ou você pode calcular por trabalho sobre Q1. Também vai dar no mesmo, tá bom? Dá no mesmo se você calcular por trabalho sobre Q1 ou Q1 menos Q2 sobre Q1. Lá vão ter, você que escolhe, tá bom? Então, bora seguir, meu povo. E aí o 10, para finalizar com chave de ouro, dá o FAU 2010. Fala assim, ó, a cada ciclo de funcionamento, o motor de um certo automóvel retira 10 kJ do compartimento da fonte quente, onde se dá a queima do combustível e realiza 10 kJ de trabalho. Sabendo que parte do calor retirado da fonte quente é dispensado para o ambiente a uma temperatura de 27 graus Celsius, vai ter que transformar a temperatura. Qual seria a temperatura no compartimento da fonte quente se esse motor operasse segundo o ciclo de Carnot? Tá bom, ele já até passou a relação aqui para a gente, meus. Então, só alegria. Dados, o que eu tenho? T1, já passei para Kelvin, 300 Kelvin. É igual, aí eu tenho então Q1 e o trabalho, que é o que eu realizei trabalho. Calculei o rendimento para conseguir descobrir a temperatura 2. Por quê? Eu já tenho a temperatura 1. Meu, então é só alegria. Porque eu aplico o quê? Rendimento é igual a T1 menos T2 sobre T1 ou 1 menos T2 sobre T1. E à vontade. E aí você descobre o quê? Que é 127 graus Celsius. E aí, como está em Celsius a resposta, você já marca aqui a letra A, sua alegria. Tá bom? Mas a conta, atenção, a conta ela dá resultado em Kelvin. Só que aí você tem que tirar 273 para conseguir descobrir em Celsius. Tá bom? Meu povo, é isso. Terminamos termodinâmica com chave de ouro. Vimos as leis, vimos tudo que podia e tudo que tínhamos direito. Tá bom? Então, encerro a nossa aula por aqui. Agradecendo a vocês de verdade. Muito obrigado por
terem assistido. Não esqueça de compartilhar e seguir o nosso Instagram, o canal e tudo mais, tá bom? Então, meu povo, muito obrigado. Não esqueça de revisar e qualquer dúvida é só mandar pelo Instagram via direct, tá bom? Meu povo, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima aula, hein? Falou!